Então, boa noite, tá? É um prazer voltar à Casa João Ramalho, é um prazer estar revendo amigos, né? E como sempre a gente tem a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, e é gostoso falar sobre o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é sempre um Evangelho de muita alegria. Jesus nos trazia sempre boas mensagens, por isso que o Evangelho é a boa nova. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17, o dever. Ele está dentro de um título maior que chama-se Sede Perfeitos. Então, para nós chegarmos na tratativa do dever, queria explicar algumas coisas desse capítulo, tá? Então, para a gente conhecer a importância desse dever, se faz necessário conhecer seus princípios, as suas origens, como surgiu esses deveres. Então, dentro do capítulo desse Evangelho que nós estamos estudando hoje, no primeiro tópico, ele fala sobre os caracteres da perfeição. Tá? Então ele quer nos mostrar que o dever é uma das ferramentas que nos levam a chegar à relativa perfeição. Por que relativa? Porque perfeito somente Deus. E se nós chegássemos à perfeição igual a Deus, nós seríamos igual à criatura, igual ao Criador. E isso nunca vai acontecer, né? Então nesse capítulo, Jesus começa nos falando: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Ele quer que nós agimos assim, tá? Realizando o nosso dever moral, que é um dever de tratar bem todas as pessoas, com dignidade, com respeito, entendendo o momento que cada um passa, porque todos nós ainda somos seres imperfeitos, ainda nós somos falhos. Quem pode dizer aqui que não tem falha? Então é nosso dever, dentro da nossa consciência moral, entender o momento que cada um passa, né? Que dessa forma, agindo, nós vamos continuar no caminho que é o caminho da evolução, caminho que todos nós nos propomos a viver. É o caminho que Deus espera que a gente atue. E o dever é fundamental para que a gente continue na estrada certa. Então esse Jesus, que é esse modelo de perfeição, que nós sabemos que tudo que nós queremos aprender, através de seus exemplos, a gente acaba conhecendo como de proceder. Ele nos ensina que, agindo com o nosso dever moral em sua amplitude total, nós vamos alcançar o máximo da nossa espiritualidade, do nosso ponto máximo da nossa evolução, que é o reino de Deus. É voltar a Deus, face a face. Deve ser gostoso a gente estar olhando face a face a Deus, né? Humberto de Campos, um dos seus livros, diz que na Pleiades, onde Jesus faz parte, que é um dos espíritos puros, eles recebem a ordem diretamente de Deus. Imaginem isso, receber a ordem diretamente de Deus. Deve ser bom demais, não é? Então, mas nós temos que lutar muito para isso. A nossa evolução ainda é lenta. Vai continuar lenta, mas depende exclusivamente de cada um de nós, tá? Então Jesus, nesse capítulo, ele também nos fala do homem de bem, que é aquele que pratica a lei da caridade, da justiça, do amor. E ele pede para que a gente interrogue as nossas consciências, para perceber se nós estamos fazendo todo o bem que nós podemos, e que se nós estamos evitando todo o mal que nós não devemos fazer. Porque às vezes nós pensamos: eu não faço mal para ninguém, tá bom, mas qual o bem que eu faço para aquela pessoa? Paulo, o apóstolo, ele dizia-nos: ainda faço o mal que não gostaria. Ele, Paulo, com toda a sua evolução espiritual, tinha consciência que ainda não conseguia fazer todo o bem e ainda praticava algumas coisas más. No Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para vocês, porque com a medida com que fizeres para alguém, será feito para você também. Fala das dores, das decepções, das provas que devem ser aceitas sem murmurar, porque são provas colocadas para nós, para a nossa evolução, e que Deus está no controle de todas as coisas, em todos os momentos. Fala dos bons espíritas, que tentam praticar a verdadeira caridade, a benevolência, o respeito, acreditando no projeto de Deus. E nos convoca a cada um fazer a sua parte,
Por isso que o tema de hoje, o dever, a gente poderia definir como é um conjunto de prescrições da lei moral. Ou seja, para nós agirmos como nós fizemos o nosso dever efetivamente, nós temos que seguir as leis de Deus, as leis divinas. As regras de conduta que nós devemos que ter, estamos todas elas dentro dessas leis. As condutas conosco, a conduta com o nosso próximo e a conduta com Deus. Então o dever, ele é uma coisa que plana acima da humanidade. Por quê? Porque o dever, quando bem praticado, é uma coisa divina. Nós não estamos falando que nós temos que seguir as leis divinas, as leis de Deus. Então o dever, ele emana das leis de Deus, é uma coisa divina. E ele inspira o dever grandes sacrifícios. É lógico que nós estamos falando sempre do dever moral. Ao longo da história se estima que mais de 1 milhão de pessoas já morreram pelas causas do cristianismo, se dedicando, acreditando que era o certo, fazendo seu dever moral perante o cristianismo. Só os puros têm o verdadeiro dever, aqueles que se entregam àquilo que acreditam e não têm medo, porque eles confiam que Jesus está com eles. O dever para alguns é simples, para outros é terrível, é difícil. Depende do quê? Do grau de evolução de cada um, da entrega de cada um. O dever, ele se ergue diante de nós, de forma inflexível, e nos mostra essa escada do progresso, o caminho que a gente tem que seguir. Mas o dever, ele não é igual para todo mundo. Porque ele é cobrado, porque Deus, sendo justo, ele só cobra aquilo que a gente tem condições de dar. Então eu não tenho que ficar preocupado se o outro está fazendo o seu dever ou não. Eu tenho que fazer a minha parte, a minha responsabilidade. Então depende do grau de amadurecimento de cada um, da evolução de cada um. Quanto mais nós nos elevamos, mais ele adquire olhos de grandeza. Mais ele se eleva, mais puro ele se torna. Então o seu culto tem que ser submisso às leis divinas. Então, por mais que seja a condição do ser humano humilde, qualquer seja a sua sorte, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é bonito, se ele é feio, se ele tem estudo ou se não tem, a sua capacidade de entendimento moral que está na nossa consciência é que determina qual é o grau do nosso dever. Então não adianta a gente entrar com desculpas e dizer: eu não estudei, eu não tenho dinheiro, o meu dever é menor. Não. Depende da capacidade moral de cada um. Então esse dever, quando cumprido, quando a gente faz alguma coisa para alguém que a gente sabe que deveria ter feito, e a gente faz com caridade verdadeira, não dá uma paz de espírito na gente? A gente não sente uma serenidade gostosa? É isso que a gente fala que é um dever honestamente cumprido. Nós fazemos aquilo porque nós sabemos que é necessário. Nós ajudamos uma pessoa, e não estou falando de ajuda financeira, eu estou falando às vezes de um ouvido, emprestamos um ouvido para quem precisa, às vezes nós damos o nosso melhor sorriso e mudamos o dia daquela pessoa. Nós somos gentis, agradecemos por qualquer coisa que as pessoas nos façam, as pessoas se sentem valorizadas, falam: olha, que legal, eu fiz uma coisa para ele, ele me agradeceu de uma maneira tão gostosa. Dá uma paz para quem recebe e para quem faz, não é? Então essa calma interior, ela surge quando a gente faz o que deve, quando a gente cumpre o nosso dever, e nos traz essa paz de consciência. Então o sentimento do dever, quando ele é bem aplicado, quando ele é vivido dentro dessa caridade, dessa fraternidade, ele lança raízes muito profundas. Nós passamos a ter uma fortaleza dentro de nós. Nós começamos a elevar nosso espírito através da bondade. Então,
O dever é sim uma obrigação para todos nós em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Porque é um sentimento íntimo, é uma coisa de dentro para fora. E se é uma obrigação, e nós sabemos disso, nós temos que fazer. E aí nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. Eu sempre brinco que o livre-arbítrio é a capacidade de fazer bobagem sozinho, mas também de fazer coisas boas. Então eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu quero fazer, eu sei que é certo. E por que às vezes eu não faço? O que nos impede de fazer o bem em todos os momentos da nossa vida? Sabe o que é engraçado no dever? Quando a gente faz uma coisa boa, aos olhos dos homens não deve ter testemunho. Aí Jesus nos diz o seguinte, que a tua mão esquerda faça o que a direita não saiba. As nossas vitórias morais no cumprimento do dever, elas não devem ter testemunhas, senão nós estamos fazendo com interesse. Mas às vezes a gente deixa de fazer esse dever que a gente deveria. Pode ser que o mundo também não saiba que nós erramos, que nós falhamos, que nós deixamos de cumprir, de fazer o nosso melhor. Mas Deus sabe. Deus sabe cada momento da nossa vida, quando nós tínhamos condições de fazer uma coisa e a gente não fez. Pode ser uma coisa boba, mas a gente sabia que devia ter feito. Deus sabia que nós sabíamos que devia ter feito. E Deus sabe que a gente não fez. O dever assim é difícil de ser cumprido, pois muitas vezes ele vai contra os nossos interesses. Muitas pessoas querem cumprir o seu dever moral somente quando lhes interessa, somente quando lhes traz benefício. Mas a gente não deve agir assim. Imagine se nós fôssemos praticar a lei da justiça somente quando nos interessasse. Ou seja, a coisa só vou fazer quando for vantajoso para mim. Será que seria correto isso? Não, não seria correto. O correto é a gente praticar as coisas mesmo contra os nossos interesses, porque a justiça tem que prevalecer. Às vezes a gente entra em briga, entra em contendas, buscando algumas coisas que a gente sabe que não tem direito, mas assim mesmo a gente faz. Então, para quem pratica o verdadeiro dever, ele gera uma força imensa dentro de cada um de nós. Às vezes a gente acha que não tem a força que a gente precisa para enfrentar as coisas e para fazer as coisas corretas. Mas quando nós nos propomos a fazer isso verdadeiramente, essa força vem de dentro de nós, a gente não sabe de onde que sai. Aí a gente se sente até surpreso, né? E diz, eu não sabia que eu tinha uma força tão grande dessa. E tenho certeza que todas as vezes que nós tentarmos agir certo, nós encontraremos essa força dentro de nós. Essa força que nos leva à frente, tá? Tenho certeza, é nesse momento que nós sentimos a presença de Deus dentro de nós. Porque muitas vezes a gente procura Deus fora, né? Mas Deus não está fora, Deus está dentro do nosso coração. No Antigo Testamento tem um salmo que diz assim: eu procurei Deus em todos os lugares, nos vales, nas campinas, nas montanhas, nos desfiladeiros. E quando eu me cansei de procurar, eu me sentei, olhei para dentro de mim e encontrei Ele no meu coração. Deus está no nosso coração. Em todas as vezes que a gente faz o nosso dever moral, que a gente procura ajudar as pessoas de forma honesta, essa força viva que está dentro de nós se manifesta, nos dando paz, nos dando segurança, nos dando tranquilidade. Aonde que eu aplico o dever? Você vai dizer em todos os lugares, né? Sim, em todos os lugares. Mas principalmente em 3 aspectos. Primeiro, para nós temos que aplicar o dever em nós. Consiste em nós nos respeitarmos com sabedoria. Por que eu falo isso? Todos nós sabemos que nós temos a essência de Deus dentro de nós.
que nós somos espíritos eternos, ou seja, nós não temos fim, espiritualmente falando. O nosso corpo é frágil. Quantos de nós às vezes vêm para viver 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos? Então essa centelha de Deus que mora dentro de nós, que é o amor, ela tem que ser constantemente cultivada. E esse corpo que a gente tem hoje aqui nos é emprestado por Deus para a nossa evolução. E se é um empréstimo, é meu dever cuidar dele. Ah, mas ele vai falar da bebida, do cigarro. Vou falar da bebida e do cigarro. Nós não temos direito de estragar o nosso corpo. Vou falar também das mágoas, dos ressentimentos, do egoísmo, da inveja, que nós gravamos dentro de nós e carregamos em nossas vidas, como um grande peso, como um grande fardo. As nossas costas às vezes ficam arriadas por esse peso. Nós não temos direito de armazenar isso dentro da nossa vida. Nós temos que tratar o nosso corpo com sabedoria. Ninguém tem o direito, então, de exigir do nosso corpo aquele que ele não pode dar. Como ninguém tem o direito de exigir das outras pessoas aquilo que moralmente elas não aceitam. Nós temos o dever profissional, que é cumprir com honestidade todos os deveres do seu cargo e respeitar a condição dos subalternos quando você for chefe. É isso aí. Se você é chefe e você sabe que tem que tratar bem as pessoas, você tem que tratar bem as pessoas. Você tem que respeitar seus subalternos, cuidar deles com carinho, paciência, ensiná-los tudo o que eles precisam para o desenvolvimento. Se eu sou empregado, independente se meu salário está bom ou ruim, é minha obrigação fazer tudo o que está ao meu alcance. Como é que eu posso exigir uma coisa futura se eu não dou o meu melhor hoje? Então fazer tudo que a nossa consciência nos orienta, procurar se dedicar, ser companheiro no trabalho, amigo, respeitar as pessoas que estão do nosso lado, não ter inveja, não criar inimizades, não fazer maledicências. Esse é o nosso dever. É o nosso dever como ser humano, como profissional. Vou falar de um dever que está aqui na nossa frente. O dever social, que é quem nos convida, que Jesus nos convida a amar o próximo, a trabalhar com Ele e servir para o nosso país e para a nossa humanidade. Ah, mas o meu país é ruim, tem tanta gente roubando, fazendo um monte de coisas ruins, e daí? O que nós estamos fazendo de bom? Nós, 2 anos atrás, começamos a ter um processo de escassez de água aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Aí todo mundo com medo começou a se conscientizar que deveria poupar água. Banhos mais curtos, não se gastava tanto na torneira para lavar a louça. Não foi assim que aconteceu? Mas aquilo não é um dever nosso? Não é um dever cuidar da natureza, não é um dever cuidar da água, não é um dever evitar o gasto com a luz, porque se tem um desgaste da natureza. É nosso dever. Será que nós estamos cumprindo isso? Ah, mas a minha casa tem poço artesiano, eu não uso a água da rua. Mas a água da rua e a água do poço artesiano não vem da natureza? Não é tudo do mesmo caminho, da mesma vinda? Então, nosso dever, quando a gente pode, até por inteligência financeira, né? Porque a gente gasta essas coisas e paga, e no Brasil se paga caro, a gente tem o dever de trabalhar em comunidade, em prol dos outros, não é? E o nosso dever maior, o nosso dever com Deus. Acreditar que Deus está no comando. Se Ele nos dá a oportunidade da vida, e olha, nós já passamos por tantas encarnações, a gente não tem ideia, mas nós já passamos por mais de 100 encarnações cada um aqui dentro. É pouco? É muito? Depende. Quanto nós evoluímos nessas 100 encarnações? Se nós passamos 100 encarnações no mínimo e não evoluímos quase nada, não é? Nós perdemos tantas encarnações assim. Eu sempre brinco com as pessoas que nós estamos numa fila. Quando a gente nasce, a gente recebe uma senha. Uma senha entra nessa fila. Eu não sei o meu número na senha.
pode ser que seja para o mês que vem, pode ser que seja para daqui 10 anos. Um dia vai chegar a nossa vez de passar o fim dessa fila. Vocês sabem o que eu estou falando, né? A nossa morte física, o desencarne. Quando nós formos passar por essa fila, porque a gente hoje está andando no caminho dessa fila e a nossa estrada é larga, né? Só que tem um detalhe, quando nós chegarmos do outro lado, que nós formos passar por essa fila, a passagem é bem estreitinha. O que eu consigo levar lá? Dá para levar o carro? Não dá, né? Dá para levar a casa? Aquele anel de estimação que você não deixava a sua filha brincar, dá para levar? Não, né? A conta no banco que a gente gastou lá 30 anos economizando, vai dar para levar quando a gente passar para o outro lado da fila? Não dá. O que nós vamos levar? Nossos valores morais, nossos sentimentos e nossos conhecimentos. Por isso que o dever é tão importante, o dever da honestidade. Não ser meio honesto, ser completamente honesto. Então é importante que nós nos dediquemos dia a dia, momento a momento. As oportunidades são diárias para a gente fazer o que é certo. O dever assim é fazer o que é certo moralmente, dentro da consciência de cada um. Então, se nós não fizermos isso, e nós temos essa consciência, nós vamos ficar preocupados. Eu, Nestor, sei que poderia ter feito muito mais, não fiz isso, então logicamente o que acontece? Eu vou ficar preocupado porque eu estou em débito. Eu estou criando uma dívida espiritual monstruosa e consciente, o que é pior. Então o dever é a chave. É a chave para começar a pagar essas contas. Eu não sei qual é a conta de cada um aqui. A minha é milionária. O que eu devo para Deus, assim, eu vou dizer que é impagável. Eu preciso de mais umas 300 encarnações para ficar com um débito menor. Mas a gente tem que pensar no momento de hoje, né? Hoje. Hoje é a oportunidade que nós temos de fazer a coisa certa. É hoje que eu posso dizer para as pessoas que eu amo. É hoje que eu posso dizer, que bom que você está do meu lado. É hoje que eu posso dar meu melhor sorriso. É hoje que eu posso vir aqui nessa casa, sentar para ouvir e me dar o prazer, mesmo que o palestrante não seja lá grande coisa, me dá o prazer de aprender sobre os ensinamentos de Jesus. É hoje, não é amanhã e não foi ontem. É hoje o melhor momento para a gente exercer o nosso dever, fazer aquilo que a nossa consciência nos diz que é certo. Eu não vou cobrar de vocês se vocês não fazem o certo, como vocês também não vão cobrar de mim. Mas Deus cobra, através da nossa consciência. Santo Agostinho, quando chegava à noite em casa, ele fazia uma reflexão. E ele pensava, refletia tudo o que ele tinha passado naquele dia, todos os momentos, as situações, o que ele tinha feito, o que ele tinha pensado. E aí no final do dia ele, com toda aquela espiritualidade, chegava à conclusão que ele tinha muita coisa que ele deveria ter feito e ele não fez. E outras que ele fez, ele não deveria ter feito. Então ele se colocava em oração, em atitude de humildade, pedia a força a Deus e dizia assim: me ajuda, Deus. Amanhã, tudo que eu fiz de errado, eu quero consertar. E tudo que eu deixei de fazer, eu quero fazer em dobro. Ele sabia qual era o seu dever. E nós sabemos qual que é o nosso? Será que a gente sabe qual é o nosso dever? Não é? Então vamos ter a nossa vida com extrema doçura, em paz, fazendo tudo que está ao nosso alcance, tá? Ser benevolente com todos, protegendo em especial aos humildes, as pessoas mais simples, que sempre estão precisando um pouquinho mais, né? Então, estando sempre ao lado dessa verdade que Deus nos coloca através das suas leis, praticando a justiça, vamos estar interligados a Deus. Vou falar uma coisa para vocês: é nosso dever desculpar as crenças religiosas sinceras.
Muitos de nós que somos espíritas achamos que somos melhores do que os nossos irmãos católicos, evangélicos. Nós não somos. Aos olhos de Deus nós somos iguais. Nós temos uma facilidade infinita de realçar os erros dos outros, mas não as virtudes, não as qualidades. A gente olha para uma pessoa e a gente já começa a pensar, essa pessoa é nervosinha, né? Vira e mexe, ela perde a paciência. E a gente não consegue lembrar que é uma pessoa extremamente caridosa, que quando a gente precisou estava do nosso lado, dando apoio, nos ajudando. O Chico dizia que para falar mal dos outros é melhor não falar nada. E que nós temos o dever de praticar a caridade, sendo que uma fofoca, ela morra nos nossos ouvidos. Não vai para frente. Ou seja, pessoal, o dever está em todo lugar. E muitas vezes a gente não dá conta disso. Meu tempo já está acabando, né? Então, sejamos honestos com as pessoas, conosco e com Deus. Pratiquemos com verdadeira caridade o nosso dever. Tudo que tiver ao nosso alcance, vamos fazer. Kardec dizia que o verdadeiro espírita é aquele que não é perfeito, mas aquele que luta todos os dias contra as suas imperfeições, contra os seus erros e contra as suas limitações. E para lutar todos os dias contra as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas limitações, nós temos que ter uma fé forte. E eu não conheço fé forte que não esteja alicerçada à verdade, ao conhecimento. Vocês lembram que Jesus dizia: conheces a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do quê? Da nossa ignorância, do nosso egoísmo. Porque na medida que eu sei o que é certo e o que é errado, eu não tenho mais desculpa para fazer isso. Então é nosso dever, como os filhos de Deus que nós somos, fazer sempre o bem, praticar sempre a caridade. Que assim seja. Uma boa noite.